O formato da Terra. Exame de algumas provas para o formato esférico da Terra, dadas em livro de astronomia e geografia, demonstrando-as como infundadas. Escrito por Arthur V. White. Os livros padronizados sobre astronomia e geografia, usados em nossas escolas e faculdades, bem como os principais artigos relativos a tais assuntos em enciclopédias, têm sempre dado praticamente as mesmas provas populares para o formato esférico da Terra. Essas assim chamadas provas foram deduzidas a partir de fatos como a circunnavegação da Terra, a sombra na Lua durante seu eclipse, o modo de desaparecimento de uma embarcação ou de outro objeto afastando-se no mar. A declinação da estrela polar, ao ser observada por uma pessoa viajando para o sul, e têm sido tão genericamente recebidas como inquestionavelmente confiáveis, que alguém se sobressalta ao observar pela primeira vez. Sua fundamentação está sendo questionada com seriedade. É verdade, contudo, os fatos mencionados acima não fornecem dados a partir dos quais provas válidas podem ser deduzidas racionalmente para o suporte dos princípios fundamentais do sistema copernicano de astronomia, e que isso esteja começando a ser reconhecido. Evidencia-se pela seguinte afirmação, tirada do recente livro Geografia Matemática, vice-presidente e professor de Geografia e Ciências Sociais. No segundo capítulo de seu livro, o professor John abre incessivamente suas notas sobre a forma da Terra, como afirmação descartando, assim chamada prova de circunnavegação. Diz ele, as afirmações comumente apresentadas como provas da forma esférica da Terra também se aplicariam a miúde a um cilindro, ou um corpo com formato de ovo ou de disco, e pessoas navegam ao redor dela. A sombra da Terra vista no eclipse da Lua é sempre circular, etc. Em si não prova que a Terra é uma esfera. Elas poderiam ser verdadeiras se a Terra fosse um cilindro, ou tivesse o formato de um ovo, mas homens a circunnavegaram em direções diferentes, tal como poderia circunnavegar um corpo com formato de limão. Para produzir uma prova completa, devemos mostrar que homens navegaram ao redor dela em todas as direções, e não encontraram nenhuma diferença notável nas distâncias seguindo as direções diferentes. Quão grande é essa renúncia em relação às visões previamente abraçadas? Pode-se observar bem através de uma comparação de algumas afirmações sobre esse assunto, feitas por outras autoridades eminentes. O artigo sobre a Terra, na nova edição da Enciclopédia de Chambers, informa-nos que a prova mais convincente para a mente popular é, contudo, que a Terra foi circunnavegada por embarcações, seguindo sempre a mesma direção geral. O professor de astronomia da Universidade de Princeton, cuja obra revisada Astronomia Geral é referida como sem igual na língua inglesa, diz na obra, não é necessário nos determos nas provas costumeiras de sua globularidade, meramente as mencionamos. Ela pode ser circunnavegada. O falecido astrônomo real da Grã-Bretanha, de novo, pessoas já navegaram ao redor da Terra. Isso foi feito primeiramente por Magalhães e seus sucessores no comando. A Terra, portanto, grosso modo, é alguma coisa redonda, e há limites para suas extensões. Professor de Física Astronômica, de novo, a redondeza da Terra foi provada por navegantes, que viajando numa direção de leste a oeste, até onde as diferentes massas territoriais permitissem, retornar ao lugar de onde havia partido. Professor H.N. Robson, falecido professor de matemática da Marinha dos Estados Unidos, em seu tratado de astronomia, diz: inteligência comum há de convencer até uma criança de que a Terra deve ser uma grande bola, de formato regular ou irregular, pois todo mundo sabe que a Terra foi muitas vezes circunnavegada, o que resolve a questão. Outras autoridades podem ser citadas, mas as supracidades bastarão. Em surpreendente contraste com esse depoimento, ergue-se a afirmação do professor Johnson, e a retidão e justeza de suas visões podem ser plenamente mostradas. Examinemos mais a fundo a questão, mas para fazê-lo inteligentemente, nossas mentes devem estar esclarecidas quanto a dois pontos envolvidos na discussão. Primeiro, devemos ser cautelosos ao usar o termo redondo. Um círculo é redondo, e uma esfera também é popularmente chamada de redonda. Ora, um círculo pode ser descrito num número de superfícies, como, por exemplo, num cone, num cilindro, numa esfera, ou numa superfície plana. O conhecimento, portanto, de um curso de trajeto em qualquer superfície é redonda ou circular.
não revela o garato da superfície sobre a qual se traça tal curso. Segundo, devemos ter um entendimento claro dos termos leste e oeste. Possivelmente sequer uma pessoa em 100 possua alguma concepção realmente clara de que direção se trata leste ou oeste. A ideia popular parece ser a derivada do catavento de pináculo, com seus pontos cardeais indicados pelas letras N, S, L, O. Assim, imagina-se frequentemente que leste e oeste sejam uma direção, quer para um lado ou para o outro, numa longa linha reta, perpendicularmente à direção norte e sul. Enquanto que leste e oeste são direções em círculos, concêntricos como o centro boreal, e sendo assim, notar-se-á que a direção absoluta leste e oeste muda com cada mudança de longitude numa localidade geográfica. Esse tópico pode ficar mais claro com um experimento simples, representado pela figura 1. Posicione um pino no centro de uma mesa, de modo a prender um cordão, e um lápis ou pequeno espelho atado ao cordão, de modo que fique perpendicular ao cordão quando esticado. O pino representa o centro magnético boreal, o cordão a direção norte-sul no meridiano magnético, e o lápis a direção leste e oeste. Agora, andando ao redor da mesa com o cordão, você observará que o seu cordão permanece sempre norte e sul, e sua direção de movimento, embora mudando constantemente, é, não obstante, sempre leste e oeste. Ao voltar para seu ponto de partida, você terá completado uma circunnavegação da mesa numa direção leste ou oeste. Agora, a Terra poderia de fato ser circunnavegada em direções leste a oeste, em todas as latitudes. Se nenhuma área de terra ou gelo interferisse nos cursos, e com circunnavegação desse tipo, poder-se provar a Terra como sendo um globo, simplesmente demonstrando-se que as extensões dos cursos circulares obtidas em todas as latitudes são respectivamente iguais ao que deveriam ser num globo com o tamanho que se atribuía à Terra. Tais dados de navegações em todas as latitudes jamais foram obtidos. No entanto, essa não é a maneira pela qual os fatos de circunnavegação são usados como uma prova. Ao invés, argumenta-se que se um homem pudesse navegar ao redor da Terra em praticamente qualquer direção e não encontrasse diferença notável nas distâncias seguindo as direções diferentes, então tais navegações demonstrariam que o formato da Terra é globular. Sabemos sim que homens ao menos navegaram ao redor da Terra, em direções leste ou oeste. Qual a significância disso? Significa que homens circunnavegaram um globo? De modo algum. Eles simplesmente navegaram ao redor da Terra num círculo. Isso foi feito na ilustração acima com a mesa, e foi realizado num piso plano. Mas revisemos todas as possibilidades de circunnavegação. Primeiro, tomemos um caso em que a Terra é circunnavegada numa direção leste ou oeste, ou seja, perpendicularmente aos meridianos, e tendo o norte como centro, e para selecionar um curso, cuja extensão possa servir de padrão, para servir de referência às distâncias de outros cursos. Superemos nosso curso como estando no Equador. Na figura 2, N representa o norte magnético. A localidade em direção à qual a agulha magnética tende a apontar, A, B, C, D e E, representam bússolas de marinheiro, colocadas em várias estações na superfície da Terra. Cada agulha de bússola assume, automaticamente, uma posição no meridiano magnético e apontada para o norte magnético. Leste e oeste estão, é claro, perpendiculares ao longo eixo da agulha. Assim, enquanto leste e oeste estão de modo relativo, sempre numa direção perpendicular a norte e sul. No entanto, como apontando acima, leste e oeste são de modo absoluto, direções geográficas diferentes em lugares e longitudes diferentes, na superfície da Terra. Se agora começarmos a partir de A com a bússola e rumarmos para leste mantendo a mesma latitude, e passarmos pelas estações B, C, D e E, nós eventualmente retornaremos ao local de partida. Como o professor Johnson apontou, circunnavegação desse tipo também poderia ser efetuada num cilindro, num corpo com formato de ovo ou num formato de disco. Suponhamos novamente a circunnavegação da Terra noutros cursos iguais em distância ao Equador e em direções combinando leste e oeste com norte e sul. Tais cursos, obviamente, seriam excêntricos em relação ao centro boreal. Remetendo à figura 3, supondo a não interferência de áreas de terra ou gelo, comecemos nossa jornada a partir do P, num curso, digamos, nordeste, mudando constantemente de direção e passando pelas estações Q, R, S e T. De novo retornamos a P.
Também nesse caso, circunnavegamos a Terra. Mas no final das contas, cumprimos somente um círculo. E fizemos um tipo de circunnavegação que, como diz o professor Johnson, também poderia se dar num corpo com um formato de limão. Fica ao menos claro? Como se pode ver na figura 4, que tal circunnavegação poderia se dar numa superfície plana, desde que sua área seja suficientemente grande para admitir a navegação de vários cursos circulares sobre ela, igual ao Equador em extensão no globo, e excêntricos em relação ao centro boreal. O único curso que nos resta tomar agora é uma circunnavegação para norte e sul. Se isso pudesse ser realizado, a um curso igual em distância à circunferência equatorial, ou mesmo aproximado, pudesse ser traçado de norte para sul e de volta para norte, então, com efeito, a Terra poderia ser circunnavegada em cada direção. E isso por si só seria suficiente para prová-la um globo. Só é necessário afirmar que, devido às barreiras de gelo intransponíveis, nas regiões dos assim chamados Polo Norte e Sul, tal curso jamais foi navegado. Já que então o tipo de circunnavegação é efetuado na superfície da Terra. É uma proeza que pode ser efetuada no que diz respeito ao seu curso, com igual facilidade em outros corpos de formato não esférico. E efetuado realmente até numa superfície plana, deve estar claro que circunnavegação não é prova nenhuma de que a Terra tem um formato esférico. Não obstante a afirmação dogmática de centenas de autoridades de astronomia e da geografia. A sombra na Lua. Na citação da obra do professor John citado acima, ele aponta que a afirmação, a sombra da Terra vista no eclipse da Lua é sempre circular, não traz em si uma prova de que a Terra é uma esfera. Ele não expõe totalmente, contudo, a natureza falaciosa dessa prova, e, no entanto, nenhuma prova oferecida para a figura esférica da Terra, examinada à luz da lógica e dos fatos, evapora tão depressa como essa prova da sombra. Que essa prova esteja entre as mais eminentes das apresentadas para o formato globular da Terra pode-se ver sem que se multipliquem os exemplos, a partir da afirmação de uma autoridade eminente, o Dr. Charles A. Young, professor de astronomia na Universidade de Princeton. Diz o professor Young: não é necessário nos determos nas usuais e familiares provas da globalidade da Terra. Uma, citada pela primeira vez por Galileu como absolutamente conclusiva, é que o contorno da sombra da Terra vista na Lua durante um eclipse lunar tem um aspecto tal que somente uma esfera poderia projetar. Agora, algumas suposições injustificadas estão envolvidas nessa prova, e alguns aspectos peculiares, associados ao fenômeno de um eclipse lunar e desfavoráveis à prova da sombra, não estão enfatizados como deveriam. Primeiro, a explicação usual dada para um eclipse da Lua, e é que o eclipse é produzido pela sombra da Terra na Lua, é ela mesma uma pura suposição e jamais foi provada. Segundo, supõe-se que a Lua seja somente uma refletora dos raios do Sol, uma suposição em desarmonia com certos fenômenos lunares observados, e até agora incapaz de provar-se. Terceiro, não se esclarece que muitos outros objetos além de uma esfera, tais como um disco, um cilindro ou um corpo de forma oval, podem lançar uma sombra circular. Quarto, um eclipse da Lua não é, afinal, um fenômeno bem definido em seus detalhes, e de pronto suscetível à associação com a Terra, como muitos supõem, e se torna necessário apelar grandemente para a imaginação. Pode-se entender bem algumas das características gerais desse fenômeno, a partir da afirmação de um distinto astrônomo copernicano, o falecido escritor Richard A. Proctor. Diz ele: outra prova da figura globular da Terra foi derivada a partir de formato da sombra da Terra, como se vê durante um eclipse lunar. Essa prova possivelmente não é tão arrebatadora, porque a curvatura da sombra da Terra vista na Lua não é de modo algum tão bem marcada, como muitos supõem. A sombra não tem um contorno bem definido. O círculo a que pertence é muito maior que a da Lua. E, finalmente, a superfície da Lua fica marcada com tantas variações de brilho, a ponto de confundir a borda da sombra. Mas se concede que nenhuma das peculiaridades, tais como as mencionadas pelo Sr. Proctor, afetam a prova mesmo assim, entretanto, nada poderia justificar a maneira ilógica pela qual uma suposição lhe é incorporada. A forma circular da sombra vista durante um eclipse lunar, considerada em si, não tem absolutamente qualquer importância, enquanto uma prova da globularidade da Terra, porque se pode mostrar que é a Terra que lança a sombra. Então sua globularidade é uma conclusão precedente, e por essa razão,
Antes que se possa conceder que a terra e mares, lance uma sombra de todo, deve provar separadamente que a terra e mares, em conjunto, consistem em um corpo em si, autônomo e isolado no espaço. Tal corpo, possuidor dos movimentos no espaço que são atribuídos à Terra, deve por necessidade ser globular. Esse fato é reconhecido por Copérnico e seus seguidores. E a forma globular da Terra é, portanto, suposta por Copérnico, sendo a doutrina mais básica do sistema deles. Então, na afirmação que o escurecimento da fase da Lua, durante um eclipse, é causado por uma sombra lançada na Lua pela Terra, está implicitamente suposto que a Terra, assim, esteja situada no espaço, que ela esteja numa posição para lançar uma sombra e que, como apontado, tal suposição envolve a pressuposição de que a Terra seja um globo. E os elementos vitais à prova da sombra, derivados do fenômeno de um eclipse lunar, sejam primeiro demonstrados que a Lua seja provada uma refletora e a posição da Terra no espaço seja estabelecida, e que seja provado que a Terra que lança a sombra. Se isso for feito primeiro, não nos será exigido, como no momento presente, pôr de lado todas as regras lógicas e dar crédito a uma assim chamada prova, cujas proposições essenciais são todas as suposições. Nenhum fato de astronomia prática jamais pode sofrer com algum teste a ele aplicado. Como dissemos acima, o formato esférico da Terra é o aspecto mais básico do sistema copernicano de astronomia, e enquanto tal, esse formato deveria estar estabelecido pelas provas mais inquestionáveis. Agora, duas das mais importantes provas dadas para a forma esférica da Terra foram vistas como infundadas. Se nosso inquérito fosse levado adiante, seria possível constatar que, entre todas as provas dadas nos livros e ensinadas à nossa juventude como os maiores fatos, nenhuma delas pudesse ser demonstrada como uma prova absoluta e válida desse aspecto que é o mais importante da astronomia teórica moderna, e é o formato globular da Terra. Será perdido demais que essas assim chamadas provas sejam submetidas ao exame crítico de nosso tempo, e que nossos professores de livros sejam mais cautelosos quanto ao que promovem como conhecimento e verdade, na ausência de provas absolutas para o formato esférico da Terra, o caráter hipotético desse aspecto fundamental do sistema copernicano, e com efeito o caráter hipotético de todo o sistema copernicano de astronomia, não pode ser demasiadamente enfatizado. Isso não se trate de uma demanda desarrazoada. Ao ensinamento de nosso tempo se sustenta, cremos na afirmação geral do prefácio dirigido ao leitor. No próprio livro de Copérnico, lá o leitor é advertido de antemão para que não aceite a nova hipótese copernicana como verdade, e o prefácio conclui com esse notável pronunciamento: e que ninguém espere da astronomia algo de certo, no antinente a hipóteses, pois nada disso procura ela nos oferecer, para que tomamos por verdadeiro algo que foi para outro uso imaginado. Não venha a sair deste estudo mais estulto do que quando nele entrou.